Boa tarde a todos, chamo-me André Antunes, vou dar início à segunda parte da avaliação do desempenho energético. Vamos então falar do REX. Eu vou voltar a abrir o exemplo prático que está no IFC Builder. Este exemplo é igual ao exemplo que estive a falar da parte da manhã. A única diferença é que agora trata-se para a mesma volumetria, para a mesma arquitetura, trata-se de um edifício de escritórios. Ou seja, como vamos fazer aqui a parte da especialidade do REX, então teremos aqui multizona, em que teremos cada piso será uma zona independente. Ou seja, teremos a zona do piso 0, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 e a cobertura. Ou seja, em termos de disposição de zonas, digamos assim, se bem que no exemplo de manhã, no RH, tínhamos apenas a zona habitável, a zona útil seria todo o edifício, então aqui teremos o exemplo separado por zonas distintas, ou seja, nós conseguimos ver isso a partir do momento em que teremos então, cada piso será a sua zona independente. E depois teremos então um grupo de compartimentos não útil. Bom, eu vou voltar à plataforma online, eu vou criar então um novo projeto. E esse novo projeto eu vou chamar Webinar 2, que é para fazermos então, continuarmos pela segunda parte. Vou dizer aqui tipo projetos profissional e a nível de visibilidade vou colocar não visível e os pedidos de colaboração estarão fechados. Crio um novo projeto e teremos então a Webinar 2, projeto Webinar 2 criado. Neste momento eu vou atualizar, vou exportar a envolvente introduzida no IFC Builder para a diretoria de trabalho Webinar 2. Ou seja, vou à seleção de projeto, vou selecionar o projeto, vou selecionar então o Webinar 2, faço aceitar e aqui vou modificar o iniciador, em vez de chamar habitação top, vou pôr escritório top e de resto vou manter estas opções que estão aqui por defeito. O programa calcula a obra, irá exportar para a plataforma online o IFC da arquitetura. Uma vez mais, então o sincronizador irá subir automaticamente o ficheiro, como está a acontecer agora. Antes de passar para o REX, concretamente, eu vou falar primeiro de outro programa que pode ser utilizado, que será para podermos executar o modelo luminotécnico, ou seja, para calcularmos então a iluminação. Bom, esse software ele está presente no menu geral, em NUMAP, em CPLUX REX. Eu vou abrir então o programa, eu tenho aqui uma obra já introduzida e vou sincronizar esta obra com o modelo, com o projeto criado na plataforma online do Webinar 2, para sincronizarmos todos estes modelos. Então temos ali o Webinar 2, aceito, e vou sincronizar então o modelo que está inserido na diretoria de trabalho. E vou aceitar. Temos então a definição dos compartimentos, definição dos pisos, termino e tenho a sincronização do modelo. Ora bem, este software permite-me calcular então a iluminação dos espaços. Claro que sempre que eu iniciar uma obra e não tiver os dados na biblioteca, eu necessito para cada um dos compartimentos, e passando estas opções primeiro, preciso de identificar para cada compartimento que opções de cálculo serão a nível da descrição, ou seja, a altura do plano de trabalho para a luminância e para o encadeamento, o tipo de zona se intervém ou não intervém no cálculo, a nível de cálculo, então, o fator de manutenção, a refletância e as verificações que eu quero que o programa faça. Ok? Ou seja, para verificar, seja relativamente a que tipo de compartimentação.
A partir do momento em que eu defino ou caracterizo todos os compartimentos, teríamos então o próximo passo, que seria identificar os tipos de vãos envidraçados, ou seja, identificar, eles já estão identificados, mas temos que os classificar, neste caso a nível de grau de transmissão e índice de refração. O mesmo acontecerá então aqui para os tipos de luminária interior. Para os tipos de luminária interior será indicar no programa que tipos de luminárias é que eu vou querer introduzir, ou seja, se eu quiser criar uma nova, eu vou fazendo mais, posso criar manualmente os dados para a luminária interior, ou então também poderia importar luminárias predefinidas, em que poderíamos escolher aqui diferentes tipos de luminárias. A partir deste momento, sendo que as zonas já estão definidas, nós iríamos colocar equipamentos, neste caso luminárias, através deste comando, ou seja, luminária interior, escolheríamos quais seriam as luminárias que eu quero introduzir, a que altura que elas estão, e aceitando, vamos picando no compartimento para introduzir essas luminárias, como estão aqui. Ou seja, se repararmos, temos aqui luminárias interiores, foram colocadas manualmente neste ponto, ok? E a partir daí temos então as luminárias inseridas. O que nós obtemos aqui após do cálculo é que, passando o cursor no contorno do compartimento, contorno esse que veio do modelo IFC, temos então o relatório do cálculo da iluminação. Ou seja, perdão, relativamente à norma do REX ou à N12464. Ou seja, temos então ali o lux, o exigido, quanto é que temos, se passa, se houvesse algum problema apareceria vermelho e para mim em cima ou seja, passando o cursor por cima então do contorno, temos então este relatóriozinho pequeno da iluminação calculada. Claro está que para diferentes compartimentos teremos diferentes resultados, porque temos então diferentes necessidades e diferentes iluminações. E a partir daqui poderemos então rever se a iluminação que estamos a definir para um determinado espaço, ou que está pensado para um determinado espaço, é suficiente ou não é suficiente. Ok? Claro que depois poderíamos também obter listagens deste cálculo, ou seja, a nível de, por exemplo, anexos de cálculo. Para os diferentes espaços, temos aqui as isolinhas de iluminação, os sítios mais iluminados e menos iluminados. Pronto, para os vários espaços, agora também serão muitas folhas, também depende do número de espaços que nós tivermos. Também tínhamos outro tipo de listagens, por exemplo, aqui pela norma. Bem como aqui, verificação pelo REX, ou as verificações do REX. Pronto, como qualquer listagem, como eu tinha afirmado também anteriormente, exportamos para o TOCX e a partir daqui podemos abrir no Word, colocar nas nossas listagens ou então exportar diretamente para PDF. Ora bem, o cálculo ou a utilização deste software poderemos dizer que não é obrigatório no cálculo do REX, não é? Torna-se uma grande ajuda no cálculo de querermos ter o cálculo correto a nível de iluminação, com a vantagem que depois, mais para a frente, nós podemos importar as potências que foram calculadas aqui e serem essas potências consideradas nos compartimentos que vão estar definidos e que vamos poder ter acesso dentro do REX. Ou seja, o que eu vou fazer neste caso será a exportação do IFC da iluminação para a diretoria de trabalho e depois, mais à frente, poderei utilizar ou não o resultado desta especialidade. Ok? Ou seja, então, neste caso, eu vou exportar o IFC do cálculo luminotécnico e faço aceitar. Não vou exportar ficheiros adicionais. Pronto.
partir deste momento temos então as potências de iluminação, ou o IFC da especialidade do CIPELUX REX, presente também na diretoria de trabalho do BIM Server. Eu vou gravar e vou encerrar este programa. Bom, a partir de agora, o que eu vou fazer vai ser abrir o REX e começar a trabalhar no REX, ok? Vou aqui abrir o menu geral, vou a CIPTERM REX Plus. Como tinha formado da parte da manhã, eu não vou fazer importação dos elementos constituintes da envolvente e vou sim introduzir manualmente os dados para poderem também ver como é que esses passos são dados em mais pormenor. Então vou criar uma obra nova, vou chamar o Webinar 2, faço aceitar, vou então selecionar o projeto, que vai ser o Webinar 2, aceito. Não vou importar para já a especialidade do CIPELUX REX, vou apenas importar então o IFC proveniente do IFC Builder e também na diretoria de tipologias não vou associar nenhuma diretoria conhecida ou alguma diretoria onde eu tenha a minha biblioteca de tipologias. Faço aceitar, o programa vai fazer a importação do modelo e a partir daqui terei que identificar todos estes elementos que estão aqui. E é esse espaço então que eu vou dar de seguida. Bom, a partir daqui eu vou no separador edifício, vou aqui, primeiro de tudo, aos parâmetros gerais. Nos parâmetros gerais é onde nós definimos os dados de cálculo, ou seja, no nosso caso será um PES, um pequeno edifício de comércio e serviços, num contexto novo. Vou querer fazer a verificação da qualidade térmica da envolvente, ok? Dentro dos menus existem sempre pequenas ajudas, ok? Vão poder sempre consultando. Neste caso vamos fazer a verificação da qualidade térmica da envolvente. Não vou considerar as fontes térmicas planas através da majoração do fator das paredes exteriores. Vou querer, por opção, verificar as condensações e, a nível da necessidade diária de consumo de águas quentes sanitárias, poderia colocar essa necessidade por zona térmica, estamos a falar zona térmica, ok? Cada zona, ou então uma necessidade total do edifício. Eu vou optar por necessidade total do edifício, vamos dizer que temos uma necessidade diária de 2.500 litros por dia, em que a temperatura de referência é 60 graus, e a distribuição da contribuição solar será constante e a percentagem da necessidade satisfeita através da energia solar será de 60%. Isso agora poderá variar consoante os painéis se têm, se não têm, qual é a contribuição que esses painéis dão para o aquecimento das águas quentes sanitárias e virá a variar consoante esses valores. Claro que depois poderíamos aqui também fazer algumas modificações, no caso da permeabilidade do ar, em que iríamos dar ali então os valores necessários e a nível de consumos de energia, que consumos extra de energia que eu terei, por exemplo, relativamente a aquecimento de piscinas ou equipamentos do edifício, seja iluminação exterior, elevadores, tapetes rolantes, iluminação dedicada. Poderíamos criar aqui mais consumos de energia para além daqueles que já estão inseridos e que vamos também inserir a mais. Ou seja, há sempre possibilidade então aqui nesta opção, nível de consumos de energia, colocarem mais consumo de energia, um consumo de energia específico. Aceitando esta opção, vamos passar aqui para os dados da localização. No dados da localização, eu vou maximizar este comando que está aqui. Primeiro de tudo, eu vou aqui importar os dados da localização, que neste caso vamos continuar como se fosse uma obra no Porto, para uma altura de 98 metros, uma altitude de 98 metros, digo, faço aceitar, e mais para baixo teremos então que anexar o ficheiro de dados climáticos, ou seja, o ficheiro EPW de dados climáticos. Neste caso eu vou abrir
Eu vou então, já tenho aqui uma série de ficheiros de dados climáticos, vou buscar aqui o ficheiro EPW referente ao Porto, 94 metros de altitude, eu ali coloquei 98, afinal era 94, mas pronto, é apenas uma pequena nota, mas a qualquer altura podemos ir aqui a abrir, o programa leu o ficheiro EPW e agora também poderia voltar novamente aqui, Porto e ali 94. Pronto. Bom, a partir daqui faço aceitar e tenho então os dados de localização definidos. Neste caso, fontes de energia será então que fontes de energia é que eu teria neste edifício, ok? Ou seja, a nível de percentagem de energia elétrica consumida que se gera no próprio edifício a partir de fontes renováveis, para arrefecimento, aquecimento de piscinas, ventilação, aquecimentos de frio, ou seja, podermos definir no programa que percentagem dessa energia elétrica consumida por estes diferentes equipamentos é gerado no próprio edifício através de fontes renováveis, ok? De painéis fotovoltaicos, por exemplo, ok? Bom, eu vou cancelar, aqui não vou atribuir, vamos dizer que não temos sistema de geração neste caso, e vamos começar então por identificar estes campos todos. Então, primeiro de tudo, compartimentos. Os compartimentos não estão definidos a nível de condições de cálculo, e o que vamos fazer é que vamos então definir esses compartimentos. Vou editar um a um, eles vão estar todos como não definido. Então, primeiro de tudo, o escritório é com ocupação permanente, e sendo um escritório, nós podemos aproveitar aqui esta seleção e importar um dado pré-definido de escritório, ok? Que vem aqui do Sistema de Certificação Energética, CSE, perguntas e respostas, fazemos aceitar, e vou manter estas opções que estão aqui. São as opções por defeito relativamente ao escritório. E vou aceitar. Seguidamente, vou editar o compartimento de circulação. Faço com ocupação permanente e vou agora manualmente estar a inserir estes dados. Ou seja, primeiro, ventilação, vou manter aqui o caudal de 0,83, mas vou definir um perfil de utilização. Perfil de utilização, eu vou aqui colocar laboral fim de semana, mas eu vou ter que criar esse perfil de utilização e o programa permite-nos fazer isso. Vou aqui aos perfis, vou clicar aqui no mais, vou criar um perfil por horas, que lhe vou chamar de ocupado, é o nome do perfil que eu estou a definir para aqui, e basicamente com este cursor posso definir agora qual é que é a percentagem que eu tenho para cada hora, neste caso para a ventilação. Ou seja, eu vou dizer que a partir das 7 da manhã tenho então aqui a ocupação a 100%, ou neste caso, consumo aqui a 100%, ok? Mas se fosse algo variável, poderíamos então fazer outro tipo de perfil de utilização. Mas de qualquer forma, relativamente à referência de ocupado, temos então, neste caso, funcionamento a 100%. Ok? E vou aceitar. E vou criar aqui outro perfil que vou chamar de off, que é quando não está em funcionamento. E faço aceitar. Então temos ali off. E vou aceitar novamente. Ao aceitar novamente, o que eu pretendo fazer agora é dizer que nos dias laborais, neste caso, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, eu vou dizer que quero utilizar então o perfil de ocupação de ocupado e ao fim de semana de off, desligado. E então estou a guardar um perfil de utilização que, neste caso, vamos chamar-lhe ocupação. E para não estar a fazer isto nos vários compartimentos que vamos ter mais para a frente, eu vou aproveitar e vou guardar no programa este perfil de utilização, ou seja, vou exportar este perfil de utilização, vou também dar o nome de ocupação e faço aceitar. E guardei nesta diretoria que estava naquela imagem este perfil de utilização. Faço aceitar, então tenho um perfil de utilização em utilização, que é o perfil ocupação. Continuando a introdução dos dados aqui, teremos então a iluminação. Na iluminação, eu vou, neste caso, posso
importar, nós podemos digitar, eu posso fazer isto no próximo exemplo. Vamos supor, eu vou digitar diretamente aqui o valor. DPI previsto, DPI de referência, 500 lux, luminância média mantida e fração radiante 0,8. Perfil de utilização, eu vou agora importar o que eu já tinha criado, ocupação, e estou a atribuir esta ocupação automaticamente para aqui. Quando eu dizia que poderíamos importar, tanto ali como aqui, podemos importar aqui valores que temos, então, segundo o espaço e o tipo de função. Eu irei fazer isto noutro compartimento mais à frente. E por fim temos então a ocupação, e na ocupação temos então 3 metros quadrados por pessoa, 126 watts por pessoa, 0,60, fração radiante, perfil de utilização. Uma vez mais vou importar agora a ocupação e vou fazer aceitar. E agora irei repetir estes passos algumas vezes para preencher o resto dos dados dos compartimentos, ok? Aqui vou fazer aceitar. Seguidamente temos o ducto. Ducto é sem ocupação permanente e sem consumo de energia elétrica, em que aqui eu vou definir uma taxa de renovação por hora. Reparem que nós temos aqui a possibilidade agora no programa de colocar o caudal previsto e o caudal de referência que eu quero que o programa considere a nível de referência, ok? Não temos painel de perfil de utilização, faço aceitar. Seguidamente temos então o elevador, sem ocupação permanente, sem consumos de energia elétrica. Vou mudar isto aqui para renovações por hora. Vou colocar uma renovação por hora, aceito. Seguidamente temos o WC. O WC vou então pôr com ocupação permanente. Ventilação. Temos então ventilação de 0,83 litros por segundo por metro quadrado. Ocupação, perfil de utilização vai ser então a ocupação, ou seja, a semana em funcionamento, fim de semana desligado. Iluminação, por exemplo, se eu vier aqui a iluminação, neste caso WC, e vier aqui, se eu selecionar qualquer um destes dados, o programa vai me importar estas opções. Eu vou selecionar, por exemplo, isto que está aqui e faço aceitar. Estão a ver que os valores que estavam naquele quadro são importados para aqui. Vou só ativar o perfil de utilização e vou fazer a mesma coisa para a ocupação, ou seja, temos então 3 pessoas por metro quadrado, 3 metros quadrados por pessoa, nível de atividade 126 watts, perfil de utilização, ocupação. Ok? Faço aceitar. Próximo passo, sala de reuniões. Na sala de reuniões eu vou importar os dados pré-definidos e vou importar como se fosse um escritório, que é o que acabará por ser. Temos então estes dados criados automaticamente. Faço aceitar. Vou selecionar o all, com ocupação permanente, ventilação, vou deixar estes dados estão por defeito, ativo o perfil de utilização, ocupação, iluminação, vou importar da biblioteca do programa, em halls, entradas, corredores, etc. E vou ao perfil de utilização considerar também o meu perfil de utilização. Reparem que podemos ter vários perfis de utilização, não é? Bastaria estar ali selecionado outro qualquer. Ocupação, também 3, e perfil de utilização. Importamos novamente e fazemos a ocupação. Aceito. E depois temos então o refeitório. Vou só aqui fazer uma coisa. Aqui são 15 metros quadrados por pessoa. Sim. Refeitório com ocupação permanente, ventilação, perfil de utilização, iluminação. Vou buscar então a iluminação do hall, importo a ocupação e no caso do refeitório é que serão 3 metros quadrados por pessoa. Ok? Para um perfil de utilização também o que nós temos, a ocupação. E agora vou à sala das máquinas, sala de máquinas, sem ocupação permanente, sem consumos de energia elétrica e vou manter aqui o caudal previsto. E faço aceitar. Nível de compartimentação, todas aquelas cruzes aqui que estavam a vermelho desapareceram, foram todos classificados os compartimentos. Podemos passar para o próximo passo, que neste caso será a identificação das paredes. Temos então as 2 paredes que foram importadas. Reparem que tem o mesmo nome que tinha no outro edifício. E basicamente eu vou editar e vou começar por fazer a descrição destes elementos, tá bom? Perdão. Bom, primeiro de tudo, vou começar pelo primeiro ponto, ou seja, criar aqui uma camada.
Vou criar então uma camada, vou importar uma camada nova. Vou aqui a GStucks e argamassa e vou argamassa reboque tradicional. Faço aceitar. Vou colocar uma espessura de 0.8. Vou exportar este material, porque vou querer utilizá-lo de futuro. Vou exportar este material para o programa. Eu vou chamar apenas isto de argamassa. Vou retirar este nome que está aqui e vou exportar este material para a biblioteca do programa, com o nome argamassa. E faço aceitar para introduzir a minha primeira camada. Volto a clicar aqui no mais. Vou aos materiais de LUNEC. Vou a isolantes. EPS. Poliestireno expandido. Aceitar. Vou colocar uma espessura de 6 cm. Faço aceitar. Vou copiar a argamassa. Tenho outra camada de argamassa. Mas depois de copiar esta camada de argamassa, vou clicar 2 vezes para modificar a sua espessura, que agora vai passar a ser 0.5 centímetros. Volto a adicionar um novo material. Este novo material vou criá-lo manualmente, ou seja, ponho aqui alvenaria de bloco de termoargila. E neste caso, vou dizer que tem uma espessura de 24 centímetros, uma densidade de 1090, uma condutibilidade de 0.42 e qual é o específico fator de resistência à difusão de água, vou manter o mesmo. Vou mudar aqui a trama, vou deixar aqui a trama assim e vou colocar, por exemplo, esta cor e faço aceitar. Depois de criar a alvenaria, vou voltar a colocar mais uma camada, faço aqui no LUNEC, volto aqui aos GStucks e argamassa, vou buscar o estuque projetado fino ou de elevada dureza, aceito, vou mudar isto aqui para estuque projetado e vou manter esta espessura que está aqui. Vou exportar este material, porque vou utilizá-lo mais para a frente, então exporto como estuque projetado e aceito. A partir daqui, o coeficiente de absorção poderia introduzi-lo manualmente ou então importar aqui o valor de Clara. E neste caso temos, isto depois acabará por ser importante também para a XML, para as exportações XML, temos uma parede simples com isolamento pelo exterior. E faço aceitar. E tenho então a minha primeira parede criada. Ok? Vamos definir então a segunda. Estes espaços agora serão, imaginando que estamos a trabalhar pela primeira vez, que estamos a definir algo pela primeira vez, estes espaços serão um pouco sequenciais, um pouco repetitivos, mas serão fundamentais para a definição de todos os elementos e depois lá está, a partir do momento em que tem isto um pouco mais, entre aspas, afinado, podem ser exportar para a biblioteca e da próxima vez não ter que definir estes espaços todos. Nós neste exemplo iremos fazer essa atribuição até para podermos ver todos os comandos que o programa tem disponibilizado a nível desta parte de introdução de dados, ok? Bom, vamos então criar então aqui uma camada. Vou a materiais de LUNEC, tijolo cerâmico furado de 15, ou seja, vou às alvenarias, aceito, clico no mais, LUNEC, XPS, clico no mais, vou importar uma parede, uma alvenaria de 11, e agora clico no mais novamente, vou importar um material e vou buscar o estuque projetado e aceito. Coeficiente de absorção sonora de 0,4 e teremos parede dupla com isolamento térmico no espaço de ar. Neste exemplo queríamos definir isto. Ok? Fazemos aceitar. Bom, vamos para as paredes interiores. 2 cliques. Então, primeira camada, placa de gesso cartonado. Colocamos então aqui uma espessura de 1.5, 1.5, mais lado de rocha, ou seja, vamos ao botão de LUNEC, lado de rocha, 4,5 cm, 4.5
E agora copio a placa de gesso cartonado e tenho, então, as camadas definidas. Basta importar aqui a parede, a parte da coeficiente de rotação para a parede clara e temos, neste caso, vou deixar esta opção que está aqui e faço aceitar. Passamos então para a segunda parede e clico no mais. Então, primeira opção, botão armado, ou seja, vamos aos botões, botão armado com 1% de armadura, faço aceitar. Vou então aqui definir isto apenas como botão armado, vou deixar a espessura de 20, vou exportar para a biblioteca do programa, botão armado, e aceito. Clico no mais, vou buscar a lata rocha, vou deixar aqui a espessura de 5 cm, clico no mais, Lunec, gesso, estuques e argamassas, placa de gesso cartonado, vamos manter aqui a espessura também 1.5 e faço aceitar. E vou, neste caso, botar novamente este valor. E tipo de envolvente, temos então parede simples com isolamento térmico pelo interior. Então, temos então a nossa parede. Então, armado mais laço de rocha, mais placa de gesso. Paredes enterradas não temos nenhuma. Vamos aos pavimentos térreos. Pavimento térreo, definimos. Vou adicionar o elemento. Vou importar o botão armado. Clico no mais. Vou aqui ao botão do Lunec. Materiais plásticos. Vou selecionar aqui polietileno de baixa densidade. Prima aceitar. Podia agora colocar aqui, por exemplo, filme de polietileno, em vez de ter esta definição que está aqui. E, neste caso, vou colocar uma espessura mais pequena, 0.2 cm, e faço aceitar. Volto a clicar no mais, Lunec, vou a isolantes, vamos aqui ao XPS, selecionar o XPS, aceito e aceito. E, por fim, vou ativar aqui o isolamento periférico, em que terá um isolamento horizontal com 1.35 nível de resistência térmica, com 5 cm de espessura, 1 metro de altura, 1 metro de largura ou profundidade, digo, e aqui a condutibilidade térmica do terreno, vou deixar aqui este valor de 2. De uma vez mais também, que sempre que temos aqui algumas, este ícone de seta azul, temos sempre dados para poder importar. E temos então aqui pavimento em contacto com o solo com isolamento térmico. Isto também é importante, uma vez mais, para a exportação de XML. Pavimentos entre pisos. Vamos editar este pavimento entre piso. Primeiro, mais. Materiais de Lunec. Revestimento de pisos ou de paredes. Linóleo. Aceitar. Vou aceitar novamente. Seguidamente, clico no mais. Botão de Lunec. Botões. Botão cavernoso. Aceito. Vou alterar isto para 8 cm e vou alterar aqui um pouco a trama. Em vez de ter este escuro, cinza escuro, vou colocar este cinza claro. E vou exportar este botão, estas opções de botão para a biblioteca do programa também. Poderei ter que utilizar futuramente. Faço aceitar. Seguidamente, criamos mais uma camada. Neste caso será uma importação do material betão armado. Mais uma camada. Neste caso, em vez de ser o tipo de camada sólida, será agora caixa de ar. Caixa de ar terá então uma espessura de 0,3. Aliás, neste caso terá 30 centímetros e de 0,16 de resistência térmica, ok? E faço aceitar. Por fim, crio uma nova camada, aqui Lunec,
e vou colocar uma placa de gesso cartonada, ou seja, vamos aqui a gesso de estuques e argamassas, placa de gesso cartonada, e vou colocar aqui uma espessura de 1.5 e faço aceitar. E vou colocar 0.5, coeficiente de absorção sonora, e de resto vou deixar o valor que está aqui por defeito, ou seja, pavimento sem isolamento térmico. E faço aceitar. E temos então a primeira laje entre pisos criada. Vou passar para a segunda. Clicamos aqui no mais. Tandelneck, revestimentos. Aqui, linóleo. Aceitar. Aceitar. Clico no mais. Vou importar betão cavernoso. Clico no mais. Betão armado. Importar também. Importar argamassa. Vou colocar 0.5. Vou buscar um material Alunec, expandido EPS. Vou colocar 8 centímetros e faço aceitar. Para a argamassa, vou copiar a argamassa. Vou colocar aqui uma espessura de 0.8, espessura maior aqui. Vou então importar aqui a cor clara e vou colocar pavimento interior com isolamento térmico pelo exterior. Okay? E vou aceitar. Pronto, e tenho então mais uma parede definida. Passamos para as coberturas, já faltam poucos elementos. Vou clicar aqui no mais, Lenec, de pisos ou paredes. Vou buscar aqui o cerâmica vidrada grege rústico. Podia agora colocar aqui, por exemplo, em vez de ter este nome, pavimento grege cerâmico ou grege rústico. Vou aceitar, clico no mais, vou importar a argamassa, vou alterar para 4 centímetros, vou adicionar, vou criar uma camada nova, de poliéster, tipo de camada sólida, espessura 0.1, 250 kg por metro cúbico, 0.04 e o resto igual. Pronto, vou aqui só modificar a cor, vou pôr, por exemplo, esta cor, aceito, volto novamente a criar uma camada nova, vou buscar aqui o XPS de 8 centímetros, vou novamente ao botão de Lonec, materiais de impermeabilização e mastiques e vou buscar uma membrana flexível impregnadas com betume. Vou mudar, posso colocar aqui, por exemplo, são com asfáltica. Pronto. Espessura 0.4 e o resto vou deixar os valores que estão aqui por defeito. Mais uma camada, vou a betões, betão autoclavado, aceito. Espessura de 5 cm, vou mudar aqui para um cinza mais claro, para depois poder identificar melhor nas camadas. Aceito, mais vou importar então o betão armado. Vou criar mais uma camada de caixa de ar. Ok?
Camada de caixa de ar, vou colocar aqui de 20 centímetros, 0.16. E por fim, clico no mais, vou aqui aos gessos do Cocer Gamassas buscar uma placa de gesso cartonado com uma espessura de 1.5. Aceito, vou importar então o coeficiente de rotação de 0.4 e coloco aqui uma cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior. E aceito. Então temos então as camadas todas aqui definidas. A próxima cobertura é muito semelhante à segunda cobertura que nós temos e então o que vamos fazer neste caso vai ser a exportação desta parede que está aqui para a biblioteca do programa. Ou seja, eu podia exportar, estamos a falar da exportação de todas estas características, exportava, por exemplo, aqui para, eu vou escolher aqui uma pasta da diretoria de trabalho, por exemplo, trabalho, pode ser aqui mesmo, na diretoria do Rex Plus. Era a minha diretoria de trabalho, faria aceitar, exportava para aqui. E agora esta segunda camada, esta segunda cobertura, iria importar. Agora, tinha então todos estes camadas que estão aqui identificadas. E o que vamos fazer é uma pequena alteração, ou seja, vou selecionar aqui a referência, que a referência era a nossa camada de ar, eu não modifiquei ali o nome, ou seja, vou apagar a caixa de ar, vou apagar a placa de gesso cartonado e vou agora clicar no mais para acrescentar então a argamassa com uma espessura de 2, ok? E ali podemos chamar reboco e aceitar. Então, depois do botão armado, teremos então o reboco tradicional e o resto mantém. Ok? Faço aceitar. Então, temos então a mesma cobertura, mas neste caso sem a caixa de ar. Por fim, temos então, ou seguidamente, temos os vãos opacos, porta interior vou colocar os valores associados à porta interior, ou seja, 2.03, coeficiente de rotação 0.6, porta dupla também 2.03, coeficiente de transmissão térmica, aceito. Vãos envidraçados, temos então a janela número 2, na janela número 2 vou colocar a nível de coeficiente de transmissão térmica da fração envidraçada 2, fator solar vou deixar o que está por defeito, e a nível de acessórios, não vou ativar aqui mais nenhum campo, vou dizer que tem com acessórios de proteção solar, eu vou chamar aqui persiana interior, e teremos então ali a persiana interior, ok? Posso aproveitar e copiar este nome, e de resto vou manter esta opção que está aqui por defeito. Vou aqui à janela número 1, também terá 2, do coeficiente de transmissão térmica, acessórios com proteção solar, neste caso persiana interior, e também temos então persiana interior, e irei fazer isto para o restante dos envidraçados que nós temos aqui, ou seja, 2, e nos acessórios com proteção solar de persiana interior, e também, por fim, na porta envidraçada exterior, ou seja, 2 acessórios com proteção solar, proteção interior, e fazemos aceitar. Neste caso, faltam ainda definir as pontes térmicas lineares. No entanto, como vamos definir automaticamente as pontes térmicas lineares, vai ser preciso primeiro definir corretamente as zonas, ou seja, as PTLs serão sempre calculadas após definirmos corretamente as zonas. E é isso que vamos fazer agora neste momento. Ou seja, temos então estas zonas que estão aqui definidas, que ainda não estão classificadas, iremos fazer isso agora de seguida. Bom, eu aqui, classificação da zona habitável, o que eu irei fazer aqui também vai ser repetir algumas vezes, visto que estes pisos são iguais, mas basicamente o que nós tínhamos aqui a nível da opção era se é habitável, se não é habitável, que é não definido, e depois condições operacionais, temperaturas set point associadas à ocupação ou personalizadas. Então temos aqui as temperaturas set point e basicamente o que eu vou fazer aqui vai ser editar e dizer que eu quero condições operacionais de conforto interior e vou ativar as temperaturas mínimas e máximas de conforto, que vou manter estes valores 17 e 28 graus. A nível de ventilação, vou aqui ativar este comando, vou dizer que tenho uma ventilação mecânica e que a potência desta ventilação
será de 106,38 watts. Eu vou copiar este valor porque vou associá-lo depois às outras zonas, mas basicamente o que teremos aqui será estas opções que estão aqui. Depois de resto tínhamos a nível de infiltrações, qual o método de cálculo, se é da Ashray, se é de caudal sem dimensionamento, o coeficiente de caudal, se quisesse ter aberturas de insolação, sim, enfim, seriam outras opções aqui de cálculo. E vou aceitar e vou agora definir os restantes compartimentos. Este já mudou aqui o próprio cor do ícone. Eu vou definir os restantes compartimentos para estas condições de utilização, ok? Ou seja, aqui, mesma coisa, habitável. Vou aqui ativar as temperaturas mínimas e máximas de conforto e na parte da ventilação vou definir a mesma situação que nós tínhamos aqui. E agora vou fazer o restante para os outros pisos. E aceitar. E aqui também para o piso 3. Aqui a mesma situação, a mesma potência. E depois também temos aqui para o piso 4. A mesma potência e aceitar. E depois da zona 6, que será uma zona não útil, não habitável. Ok? E o tipo de ventilação será, neste caso, natural. Bom, próximo passo aqui será a definição, visto que estes campos estão todos introduzidos. O próximo campo será o sistema de AQS. Então, vou criar aqui um sistema de AQS, um equipamento que não temos nenhum equipamento criado aqui e é necessário criar-se este sistema, visto que nós tínhamos um consumo de 2.500 litros por dia, e então, basicamente, vou criar um equipamento genérico que será um termoacumulador elétrico, ok? Com então um rendimento médio estacional de 0,75. Eu vou fazer aceitar e temos então o equipamento da AQS associado então a todas as zonas. Neste caso, vamos passar então para inserir equipamentos, ok? Que são os sistemas de climatização. Nos sistemas de climatização, o mais simples será utilizar o assistente. Então, no assistente, vamos criar sistemas de VRF para o piso 0 e para o piso 3, ok? Primeiramente é o que vamos fazer, ou seja, então, vou selecionar aqui então um sistema de expansão direta, faço a seguinte referência que lhe vou dar, neste caso, pode ser tipo 1, vou fazer aqui VRF, piso 1, não, piso 0 e 3. E 3, por exemplo, VRF piso 0 e 3. Aceitar. Temos então caudal refrigerante variável VRF. Vou selecionar aqui o fabricante Toshiba. Faço o seguinte. Vou então agora dizer ao programa quais são as zonas que são abrangidas por este novo sistema de climatização. Será a zona 1, piso 0 e a zona 4, piso 3. Faço o seguinte. Agora, para cada zona, eu vou ter 3 sistemas de VRF, ou seja, eu vou manter este sistema que está aqui e vou copiar mais 2 vezes, dizendo que cada zona vou ter então 3 equipamentos deste K7, ok? Claro que isto depois poderiam fazer estas modificações, mas eu vou utilizar aqui os equipamentos que estão aqui por defeito. É apenas aqui também uma opção. Vou fazer o seguinte, ok? E depois, por fim, temos então a definir as características da unidade exterior ligadas às unidades interiores, que neste caso eu vou manter também esta que está aqui por defeito. Tá bem? Não vou alterar aqui os valores. E faço terminar. Ao fazer terminar, se eu for desdobrar a zona e for desdobrar agora as unidades terminais, nós vemos que já temos 3 então VRFs
para o piso 0 e para o piso 3. Mas não temos ainda nenhum no piso 1, nem no piso 2, porque ainda não foram atribuídos. Okay? Então o assistente automaticamente criou um sistema de climatização, que é o exterior, e 3 unidades terminais em cada uma destas zonas. Okay? Pronto, continuando a introdução de sistemas. Eu vou ao sistema de climatização, volto novamente ao assistente. Vou então colocar aqui como referência o multi-split piso 1. Vou selecionar então o sistema de expansão, RF. Vou selecionar nesta opção multi-split e temos então aqui disponíveis as da Toshiba. Faço o seguinte, vou selecionar o piso 1 e vou fazer o seguinte. Como referência vou manter multi-split e vou querer inserir mais três equipamentos destes. Ou seja, vou querer ter 4. Então, copio, aceito, copio, aceito, copio e aceito. 4 multi-splits, ok? Todos de cassete, este catálogo e este equipamento. Faço o seguinte e, no caso do equipamento exterior, o que eu vou ter agora que ter um pouco de cuidado é que o equipamento terá que suportar o número máximo de unidades interiores que nós vamos estar a introduzir. Então, neste caso, eu vou selecionar este equipamento que está aqui e temos então agora um número máximo de unidades de 4. Pronto, agora está o equipamento exterior selecionado de acordo com os equipamentos interiores que vamos estar a considerar. Ok? Vamos terminar. E agora temos então as unidades terminais introduzidas no piso 1 e aqui já teremos então outro sistema de climatização exterior. Bom, eu vou fazer a mesma coisa agora para o piso 2, ou seja, assistente, o multi-split piso 2, este sistema de VRF, multi-split da Toshiba, será agora para o piso 2, seguinte, vou ter então 4 sistemas também, interiores, 4 equipamentos interiores, passo seguinte, e agora tenho cuidado de modificar aqui este comando que está ali e termino. E agora, tudo, se não houve nenhum problema, temos também então agora o piso 2 introduzido corretamente. Ora bem, relativamente às sombras próprias, eu vou aqui colapsar a árvore, para ser mais simples percebermos isto aqui. Relativamente às sombras próprias, sombras remotas, automaticamente o programa já as calculou e já as atribuiu. A partir que ele calculou isso através do modelo IFC, do modelo BIM que nós temos. Ora bem, relativamente então às arestas, ou neste caso, as arestas sim, para podermos fazer o cálculo das pontes térmicas lineares. Nós vamos, à semelhança do que aconteceu no RH, vamos aqui às arestas. Nas arestas temos então a possibilidade de ir à configuração. Na configuração vou também aqui optar por ter o isolante térmico de parede em contacto com a caixilharia e vou aceitar. E vou aceitar novamente e a partir daqui o programa vai calcular as PTLs e para aquelas que são úteis é calculado, para as que são eliminadas o programa irá eliminar e temos então as PTLs já calculadas no programa, ok? Pronto. Bom, relativamente aqui a este campo, para já todos os dados estão inseridos e poderemos sempre a qualquer altura optar por este comando aqui, verificar o modelo. E no verificar o modelo, vermos se alguma coisa poderá não estar bem definido ou não está bem definido. Nós tínhamos aqui algumas zonas que a laje não está corretamente definida, pode ser algum campo que falte, e isto é fácil sempre de descobrir onde é que nós temos o... Pode ser um problema, pode ser um pequeno aviso, mas o Z06, S04, F01, ou seja, basicamente tínhamos isto, não é? F06, S04 e depois tínhamos o F01, ou seja, tínhamos ali o F001. Neste caso aqui, S01, pronto.
Quer seja, a nível da definição do modelo, pode ter ficado algum ponto que tenha aqui definido que não esteja 100% correto. Isto às vezes também depende da modulação, ou às vezes são também pequenos avisos. De qualquer forma, neste caso, nós vamos para já ignorar esta situação. Fazendo aqui a parte da planta, tínhamos então a semelhança também que aconteceu no RH, é uma possibilidade, ou seja, uma forma de podermos editar estes elementos que estão aqui de uma forma mais gráfica, porque a situação seria a mesma, ou seja, edição de zonas, edição de compartimentos, edição de paredes e muros, ou seja, bastaria picarmos aqui para estarmos a editar a mesma parede que estávamos a editar anteriormente, mas a nível gráfico. E, de qualquer forma, aqui o que faltaria por selecionar seria então, ou por rever, seria aqui a verificação regulamentar. Pronto. Neste caso, o programa indica que a obra não está calculada. Opções de cálculo que eu poderei tomar, que uma vez mais vai-me surgir mais para a frente, serão estas que estão aqui, mas há aqui uma situação interessante, que é no modelo 3D, nós podemos, de certa forma, verificar e consultar todos os elementos, ok? Que vão ser sujeitos à simulação dinâmica, que o Energy Plus vai calcular, e neste caso, se premirmos duas vezes sobre um determinado elemento, né, que nós vamos ver aqui, surgirá-nos uma janela com informação relativa ao edifício, ao objeto e o de referência, ou seja, de uma forma rápida, mesmo antes do cálculo, temos então este acesso logo a esta informação que está aqui, ou seja, automaticamente o programa calcula e dá-nos informação relativamente ao edifício objeto e ao edifício de referência, ok? Bom, isto tudo pode ser obtido clicando então duas vezes por cima de um elemento qualquer pertencente a cada uma das zonas, e isto obtém-se a partir daqui do meu 3D. Por fim, o que nós temos aqui será a possibilidade de calcular esta obra. Então eu vou calcular, vou deixar aqui o cálculo para sem período de simulação, ou seja, será um ano inteiro, e iremos então, porque esta parte será necessária, aguardar um pouquinho até que o Energy Plus acabe de fazer a simulação, tá bom? Pronto, claro que este cálculo será tão demorado quanto maior for a obra, mas esta não é uma obra extensa, pelo que o cálculo não será demorado. Bom, então obtemos o cálculo, temos então já aqui os dados relativos ao edifício objeto e passando então aqui o cursor também por cima de cada um destas zonas, informação relativa ao cálculo de cada uma das zonas. Agora, claro que temos aqui várias opções que não estavam ativas até há pouco tempo, a partir do momento que temos a obra calculada, podemos então aceder a estes elementos.
Estas listagens que estão aqui são relacionadas com o Energy Plus em concreto, ou seja, informação de ficheiro de dados de entrada para o Energy Plus, ficheiros de avisos gerados pelo Energy Plus e ficheiro de resultados. Os ficheiros, por exemplo, ficheiro de aviso, por vezes pode ser importante quando está a surgir algum problema com o cálculo da obra, é que nós podemos consultar o relatório que foi gerado aqui pelo Energy Plus e, de certa forma, procurar alguma coisa que diga fatal error. Ou seja, existindo um fatal error, ele normalmente indica a zona e da mesma forma que eu vos mostrei anteriormente, que nós podemos ir buscar uma zona seguindo as indicações que temos aqui, 06, S04 e depois a referência de algum elemento que esteja aqui, nós sabemos, olha, o problema estará algures neste elemento que está aqui. E pode ser um problema de introdução de dados aqui dentro do programa, como pode ser um problema também de modelação, e aí isso seria nos obrigar a voltar ao programa onde fizemos a modelação, fazer uma pequena correção, porque às vezes temos uma parede que está um pouco sobreposta, ou não tivemos muito cuidado a introduzir a envolvente, e convém as coisas serem introduzidas o mais perfeito possível, porque já sabemos que quando há uma interligação de muitos elementos, depois a exportação de dados também acaba por ser um pouco complexa e depois o próprio software do Energy Plus pode não conseguir processar essa informação. E a partir daí podemos então verificar esses fecheiros de resultados. Aqui só uma situação, eu vou só aqui passar rapidamente o calcular, porque ao sairmos aqui do menu ele fecha aqui o cálculo, mas agora o recálculo, como não houve alteração nenhuma, é muito mais rápido. E vamos ver então aqui os resultados, as restantes listagens que temos ali acessíveis. Neste caso será o relatório da necessidade, o relatório de consumo e o relatório de desempenho energético. E depois também, como podem ver aqui à frente, temos ali então o XML, a exportação de XML PCA ADN. Okay? O programa basicamente agora só faz aqui uma compilação dos últimos resultados que foram obtidos. Mas não deverá fazer a simulação novamente. E agora sim, vou aqui ao relatório da necessidade. Pronto, temos então aqui a necessidade energética. Eu vou aqui maximizar um bocadinho. Essa é a evolução da temperatura. Temos agora as várias listagens. Podemos também consultar o relatório de consumo. Também aqui por zona. Regulamento de desempenho energético. Consumos de energia. Onde podemos ver que o consumo que eu tenho mais de energia até estará associado aqui ao equipamento que eu tenho das necessidades de AQS. Okay? O aquecimento das águas sanitárias. Okay? Temos aí 341 kW por metro quadrado por ano. Ok? E depois também tínhamos a exportação de XML. Isto seria, ao fim e ao cabo, definir agora quais são as características que nós temos a nível das características gerais, dos agentes, visita, sistema técnico, balanço energético e os documentos que nós queremos depois anexar, e a partir daqui será exportado para a diretoria que eu escolher aqui o ficheiro XML para depois fazer então a importação no portal da ADN.
E depois temos listagens complementares, são listagens complementares de descrição de materiais e elementos construtivos, ou seja, um apanhado que o programa faz aos elementos introduzidos no programa, pouca à semelhança também do que tiveram a ver no RH, e também pontos térmicos lineares, ok? Cálculo fator de redução. Aqui eles estão a justificação, cálculo justificativo do valor obtido. Condensações, no caso de eu ter optado por fazer a verificação das condensações, não é? Também como tinha mostrado para quem visualizou a formação anterior, será o mesmo tipo de listagem, neste caso associada a este projeto em concreto. E o conforto interior. Ok? A partir daqui, para além das listagens que nós tínhamos disponibilizadas aqui, poderíamos também gerar os desenhos, ali clicando na plotter, e neste caso, exportando, por exemplo, à escala 50, podia ser a escala 100, tu faz. Poderíamos então, da mesma forma como vimos no RH, aqui também, para o REX. Bom, a partir daqui, vamos supor que queríamos implementar neste edifício algumas medidas de melhoria. Bom, voltando àquele ponto que tinha alertado, aqui na parte do regulamento de desempenho energético, tínhamos visto aqui que o valor que estava aqui um pouco mais nível de consumo maior seria relativo ao sistema de aquecimento de águas sanitárias. O que nós vamos fazer primeiro, isto vai seguir em parte o exemplo que nós fizemos também na primeira parte da webinar, que será exportar a situação inicial e depois, a partir da obra da situação inicial, fazer as modificações que eu acho que sejam necessárias para fazer então uma redução do consumo energético neste edifício. Então, a primeira coisa que irei fazer, neste caso, visto que a obra está calculada, vai ser então exportar isto para a medida de melhoria. Ora bem, exportando aqui, eu vou colocar aqui como situação inicial e vou chamar isto de S e situação inicial. E vou aceitar. E esta exportação, esta situação inicial vai ser exportada também para a plataforma online. Vai ficar então agregado à diretoria de trabalho do BIM Server. A partir daqui eu vou guardar como esta obra, ou seja, eu vou ao arquivo, guardar como e vou-lhe dar outro nome. Eu vou chamar Webinar 2 MM1 AQS. A medida será feita a nível do AQS. E vou fazer aceitar. E vou voltar aqui para o separador do edifício. Voltando para o separador do edifício, o que eu pretendo fazer agora, para melhorar aqui um pouco, ou diminuir aqui os consumos energéticos, vai ser fazer uma alteração ao sistema de AQS que eu vou ter neste edifício. Então, eu vou editar o sistema de produção que eu tenho aqui e neste caso, eu em vez de utilizar um termoacumulador elétrico, eu vou utilizar uma bomba de calor. Eu vou utilizar uma bomba de calor e no caso dos modelos, poderia escolher estes que estão aqui disponibilizados, mas eu vou deixar este que está aqui por defeito. Ok? E vou aceitar. E ao fim e ao cabo, unicamente o que eu fiz foi uma alteração do sistema de AQS de termoacumulador elétrico
para uma bomba de calor. E a partir daqui volto para a verificação regulamentar e volto a calcular este edifício. Volto a fazer a simulação novamente porque lhe dei dados distintos para a introdução, para o cálculo destas zonas deste edifício. Okay? Então agora vou, uma vez mais, deixar o programa fazer a simulação, está bem? E então aguardamos um pouquinho. Pronto, o nosso cálculo já está a terminar. Bom, e a partir daqui, estando o cálculo terminado, já podemos então exportar isto como uma medida de melhoria. Okay? Aqui vou chamar aqui simulação energética MM1 AQS. Atenção, este ficheiro deve ser alterado, porque se nós tivéssemos exportado, teríamos reescrito a simulação energética Portugal, que era o nosso sistema inicial, nossa situação inicial, ok? E na medida de melhoria eu vou aqui dar-lhe o nome de MM1 AQS. Se pretendesse, e se tivesse estes dados, que nós não temos aqui dados por defeito, deveríamos criar aqui um custo. Eu, neste caso, eu vou criar manualmente, ou seja, vou fazer aqui mais, vou chamar isto bomba de calor. Vou dizer que tenho uma unidade de bomba de calor. Aliás, não é unidades. Aqui unidades eu não vou querer considerar aqui unidades. Tenho 1 de quantidade e custo, vou pôr aqui 2.500, por exemplo. Okay? E a importância, pronto, 1 vezes 2.500, temos ali 2.500. Ou seja, eu tive que modificar e teria que consultar algum fabricante, alguma tabela de preços para o material que eu quero utilizar, ver o custo que ele tem no mercado e inserir no valor do orçamento esse valor, ok? E tenho então medida de melhoria, MM1 AQS, referência MM1 AQS, orçamento está definido, vou fazer aceitar, não vou querer colocar custos associados e vou aceitar. Então o programa vai exportar a medida de melhoria 1. Ok? O que eu vou fazer agora era, supondo e sabendo que também não existe um sistema de climatização no edifício, ou do edifício, um sistema, o sistema que está colocado, eu poderia querer optar por ter outro sistema de climatização e mantendo também o sistema da AQS que eu acabei agora por definir. Ou então, neste caso, até podemos fazer um exemplo, voltar a colocar o sistema da AQS, o que tínhamos, mas modificar o nosso sistema de climatização
para outro tipo de sistemas de climatização para além do que aquele que está inserido. Então, eu neste caso vou fazer aqui outra cópia da obra, ou seja, vou guardar como, e neste caso vou deixar aqui, vou pôr aqui o nome Webinar 2 MM1 e vou pôr aqui climatização, para só ter aqui alguma referência, e vou aceitar. E vou voltar aqui ao separador do edifício. Então, no separador de edifício, para esta situação, para esta medida de melhoria número 2, eu vou voltar atrás relativamente ao que tinha definido no sistema de AQS, ou seja, eu vou editar, vamos voltar a pôr aqui equipamento genérico e vamos voltar à situação do termoacumulador elétrico. E vou aceitar. Mas vou agora tomar aqui algumas outras opções relativamente ao sistema de climatização, ok? No sistema de climatização, o que eu vou fazer é, vou voltar a utilizar aqui o assistente. Volto ao assistente, vou definir aqui um VRF e faço o seguinte. Aliás, falta-me aqui só colocar uma referência, vou chamar isto VRF. Vou fazer o seguinte, vou selecionar então aqui um VRF da marca Daikin, neste caso, ok? E vou fazer o seguinte, vou querer atribuir aos meus 4 pisos. Neste caso 0, o 1, o 2 e o 3. E vou substituir os sistemas introduzidos previamente. Ok? E vou fazer o seguinte. A partir daqui, minha referência VRF, vou manter, referência também aqui VRF, vou manter e vou premir sobre esta opção, que é o OpenBeam Database. Pronto. Eu vou definir que o equipamento interior será de K7, de 4 vias integrado, 2 vias, de uma via, a máquina que quisesse definir, e eu vou deixar estas que estão aqui por defeito e vou aceitar e vou fazer o seguinte. E fazendo o seguinte, volto novamente aqui ao OpenBeam Database, vou aqui para deixar estes valores que estão aqui por defeito, ou seja, uma bomba de calor de 4 tubos ou de recuperador, com recuperador de calor de 3 tubos. Se for este equipamento ou outro equipamento, bastaria-me só aqui selecionar. O mesmo aconteceria aqui. E vou aceitar também. Então vou ali adicionar, mantenho estes dados que estão aqui por defeito e vou aceitar, vou terminar esta opção. Pronto. A obra contém sistemas de climatização que não estão a ser utilizados, deseja eliminá-los, eu vou dizer que sim. E, por norma, convém vir às zonas, ver se as zonas foram atribuídas com aquele compartimento, com aquele equipamento novo que eu introduzi. Então, existiam unidades terminais que já não estavam a ser usadas, não estavam afetas a nenhum sistema de climatização, o programa limpou esses sistemas de climatização, limpou também as unidades terminais que tínhamos introduzido e colocou, então, este equipamento que temos definido, que acabamos agora mesmo por definir. E esta será a nossa medida de melhoria. Ou seja, o que eu vou fazer agora aqui será, uma vez mais, voltar aqui para a verificação regulamentar. O programa vai gerar um modelo de cálculo, nós vamos calcular o modelo de cálculo e vamos exportar isto como uma mais medida de melhoria. Pronto, volto a calcular e agora aguardamos um pouco até o processo de cálculo estar terminado novamente.
Pronto, o cálculo está feito e vou exportar então mais esta medida de melhoria. Temos então medida de melhoria, atenção aqui mudar o nome, medida de melhoria 2, eu vou pôr aqui climatização, MM2 climatização, e a nível de orçamento, eu vou aqui modificar este nome, porque isto já não será bomba de calor, vai ser fornecimento e montagem de sistema de climatização. São VRF. Então, o valor deste equipamento será 20 mil euros. Bom, a partir daqui temos então os dados todos preenchidos, tudo o que necessitávamos está tudo aqui inserido e vou exportar. E temos então a segunda medida de melhoria exportada. Isto vai ser útil depois para podermos abrir estes ficheiros dentro do CIP-Term Improvements Plus. Okay, nós, na primeira parte da formação estivemos a ver o CIP-Term Improvements, de seguida vamos ver o CIP-Term Improvements Plus. Antes de passarmos para a visualização das medidas de melhoria, que é para depois poder fazer a escolha mais informada daquilo que nós iríamos escolher como solução final depois, vou falar aqui em mais um ponto importante neste cálculo. E eu vou voltar à obra original. E quero mostrar então aqui umas opções. Reparem, eu vou colapsar isto, vou abrir aqui o piso 0. Vou colapsar as unidades terminais e vou aos compartimentos. Eu vou aqui ao refeitório. Quando acedo ao refeitório, e o refeitório, da mesma forma como acontecia também no software de RH, fica selecionado à medida que nós vamos selecionando os compartimentos aqui, o mesmo acontece também nas próprias paredes, ok? Mas, voltando ao compartimento em si, nós temos então qual é o compartimento de biblioteca que está selecionado, que é o refeitório, está muito bem, a área está definido, o volume, e temos também valores personalizados. Ou seja, vamos ver aqui uma situação. Eu poderia ter aqui, e tenho, um compartimento de escritório, não é? Que está aqui. E este compartimento de escritório definiu com estas potências de iluminação. Mas eu posso ter um escritório com mais iluminação e outro escritório com menos iluminação. Da mesma forma, posso ter outro compartimento qualquer nas mesmas condições. Isso posso fazer essa personalização diretamente no compartimento da zona. Ou seja, posso ir ao compartimento da zona e forçar uma potência de iluminação diferente. Ou seja, então o que vai entrar em conta não é o que está definido por defeito na biblioteca do compartimento de escritório, mas sim este valor que está aqui personalizado. E, se recordam, das primeiras coisas que nós fizemos nesta segunda parte do webinar foi fazer o cálculo luminotécnico, calcular então a iluminação no CIP-Lux Rex. O que é que eu posso fazer neste caso? Quando eu tenho um cálculo que foi feito no software, eu posso então atualizar, ou então poder ter importado logo diretamente. Eu não importei diretamente de propósito, mas vou voltar a atualizar o meu modelo para que agora o meu modelo seja lido também com o CIP-Lux Rex. Ok? E ao fazer aceitar, o programa volta a importar os dois modelos, o da arquitetura e deste modelo, e como podem ver, temos então a iluminância média mantida e o DPI previsto para o refeitório, para o WC, para o escritório, ou seja, o programa importou os valores calculados no CIP-Lux Rex para eles poderem entrar aqui no cálculo do CIP-Lux, do Rex Plus, ok? Pronto, era só de referir esta situação. É sempre possível definir a nível de iluminação valores personalizados para cada compartimento, porque essa situação pode ser corrente, ok? Termos então uma tipologia, que é uma tipologia de escritório, mas termos escritórios com potências de iluminação e com DPIs
distintos para a mesma categoria de compartimento, neste caso o escritório, ok? Ou então temos esta situação aqui definida, neste caso automaticamente, porque fizemos um cálculo da iluminação no programa Cipalux Rex. Ok? Bom, agora sim irei passar para a parte das medidas de melhoria. Ou seja, o que eu vou fazer neste caso vai ser, vou abrir o programa Cipalux Rex, desculpem, o Improvements Plus. Vou aqui ao Cipterm Improvements Plus. Vou fazer aqui um projeto novo, que vou chamar de Webinar 2 e faço aceitar. Vou selecionar o projeto, Webinar 2 e faço aceitar. E vou importar, então, os 3 ficheiros que me interessam. Seção inicial, medida de melhoria 1 e medida de melhoria 2. Aceitar. Temos então a situação inicial, com os dados todos importados do programa. Medida de melhoria 2 e a medida de melhoria 1. A partir daqui, teria também o custo de energia que podia ser modificado, o valor atual líquido, se quer utilizar o método de cálculo VAL ou não, poderia querer criar novas medidas de melhoria aqui diretamente, ou então, neste caso, visualizar o relatório que nós tínhamos de cálculo. Neste caso, o balanço energético, situação inicial e depois as medidas de melhoria, neste caso MM2 climatização, e também fazer uma análise das medidas de melhoria. Pronto, como podemos ver, relativamente à situação inicial, o que tem o maior ganho, ou seja, o que compensará mais, será efetivamente a implementação de um novo sistema de AQS, neste caso a substituição do termoacumulador elétrico pela uma bomba de calor. Enquanto que a situação 2, não é? É fazer a substituição integral dos sistemas de climatização que nós tínhamos por outro, não iria ter grande melhoria. Em alguns casos até seria mais prejudicial. Aqui sim temos uma redução brutal no consumo de energia. Bom, a partir daqui, estes dados que ficam aqui disponibilizados servem-nos de referência para o cálculo, para a escolha da medida de melhoria mais adequada. Mas, no entanto, de momento, assim como acontece com o Cipterm Improvements, não há possibilidade deste software fazer a exportação de XML para poder ser importado no Cipterm RH, no Cipterm Energy Plus. Desculpem, no Cipterm Rex Plus. Nesse caso, esses dados teriam que ser introduzidos manualmente no programa, não havendo para já essa possibilidade da importação direta. Então, isso depois pode ser então importado aqui. Okay? Ou neste caso, importado ou então inserido no próprio portal da ADN. Não é? Bom, sendo assim, eu termino aqui a parte expositiva do webinar e despeço-me, agradecendo a vossa participação novamente e desejando a continuação do meu trabalho. Muito obrigado.